Era um domingo de sol, em São Paulo. O restaurante de alto padrão nos Jardins transbordava de famílias ricas em seus brunches semanais. Mesas impecáveis, taças de cristal, risadas educadas. Entre elas, a mesa da família Mendonça, onde eu, Helena, tentava manter o sorriso apesar dos olhares de pena. Faz um ano que vocês estão separados e você ainda não conseguiu se arrumar direito para um brunch familiar? Ricardo, meu marido, comentou enquanto cortava sua omelete. Ajeitei nervosamente o vestido que havia comprado com tanto esforço depois que Ricardo congelou minhas contas. Um modelo simples, mas era o melhor que consegui após ele ter me deixado praticamente sem nada durante o processo de divórcio. Estou tentando me reerguer, você sabe disso, respondi em voz baixa. Minha sogra, Carmen, sorriu com desdém. Querida, talvez devesse voltar para aquele emprego de secretária. Você nunca foi mesmo talhada para o nosso círculo. Ricardo ergueu sua taça de mimosa, rindo. 15 anos casados e você nunca aprendeu a se vestir para ocasiões como esta. Olhe para você. Os primos dele riram discretamente. Meus filhos, Júlia e Mateus, adolescentes, olhavam para seus pratos constrangidos. Pai, por favor, Júlia tentou intervir. O que foi? Só estou sendo sincero. Sua mãe sempre soube que se casou acima de sua classe. Ela deveria ter mais gratidão. Ricardo deu de ombros, cortando mais um pedaço de sua omelete. Senti meu rosto queimar de vergonha. 15 anos ao lado daquele homem, 15 anos suportando humilhações que antes eram privadas e agora se tornavam cada vez mais públicas. Ricardo, por favor, não na frente das crianças. Implorei com voz embargada. Ricardo aumentou a voz, chamando a atenção das mesas próximas. Vamos ser honestos, Helena. Você está aqui toda desarrumada com esse vestido que parece ter saído do brechó. Nem depois do divórcio você consegue se valorizar. Não faça isso, sussurrei, sentindo as lágrimas se formarem. O restaurante inteiro começava a notar nossa mesa. Olhem todos para ela. Ricardo riu alto. Sempre a vítima, não na frente das crianças. Como se eles não soubessem que você é um fracasso. Minha sogra tentou intervir, mais preocupada com as aparências do que comigo. Ricardo, querido, talvez devêssemos mudar de assunto. Mas ele estava apenas começando. Olhou diretamente para mim, com aquele sorriso cruel que eu conhecia tão bem dos nossos últimos anos juntos. Você parece um lixo reciclado. É exatamente isso. Peguei algo sem valor, tentei transformar em uma esposa apresentável e no final continua sendo lixo, só que com um rótulo melhor. Senti o ar deixar meus pulmões. 15 anos de casamento reduzidos a isso. Olhei para meus filhos. Júlia, de 16 anos, estava vermelha de raiva e vergonha. Mateus, meu caçula de 14, começou a chorar silenciosamente. Os clientes das mesas vizinhas agora nem disfarçavam que estavam observando. O burburinho do restaurante foi diminuindo, criando um silêncio constrangedor que fazia as palavras de Ricardo ecoarem ainda mais alto. Tentei engolir o nó na garganta, abaixei a cabeça, segurando as lágrimas. Era sempre assim. Ricardo me humilhava e eu engolia o choro, a raiva, a indignação. Quando estávamos casados, era por medo. Agora era pelo bem dos meus filhos, para não piorar as coisas. Você nunca vai ser nada além do que é, uma garota de subúrbio que teve a sorte de se casar bem. E olha como você me agradece, pedindo metade do que construí, Ricardo continuou, gesticulando com o garfo. Foi então que notei o senhor de cabelos grisalhos na mesa ao lado. Diferente dos outros espectadores que desviavam o olhar constrangidos, ele observava a cena com o senho franzido e uma expressão severa. De terno impecável e postura ereta, ele havia parado de comer e agora olhava fixamente para Ricardo. E agora quer posar de coitadinha com esse vestidinho de loja de departamento. Ricardo continuava, alimentado pelos sorrisos discretos de sua mãe e primos.
O homem de cabelos grisalhos colocou o guardanapo sobre a mesa e levantou-se lentamente. Algo na sua expressão me deu um frio na espinha. Não era pena, como via nos olhos dos outros. Era indignação. O homem de cabelos grisalhos se aproximou com passos firmes até nossa mesa. Ricardo, tão entretido em me humilhar, só percebeu sua presença quando o estranho já estava ao seu lado. "Basta", disse o homem, com uma voz grave que silenciou o que restava de conversas no restaurante. Ricardo virou-se, visivelmente irritado pela interrupção. "Perdão, isso é uma conversa familiar, senhor." O homem ajeitou o paletó e olhou diretamente nos olhos de Ricardo. Havia algo nele, uma autoridade natural, uma dignidade que fez até minha sogra endireitar a postura. "Meu nome é Antônio Ferreira, juiz da 5ª Vara de Família de São Paulo. E o que estou presenciando aqui é assédio moral e violência psicológica contra sua ex-esposa, na presença de menores." Ricardo mudou de postura instantaneamente, mas tentou manter a compostura. "Com todo respeito, Excelência, o senhor está se intrometendo em um assunto particular." O juiz não se intimidou. Quando um homem humilha publicamente a mãe de seus filhos, chamando-a de lixo em um restaurante cheio, isso deixa de ser particular. Esse comportamento tem nome: violência psicológica. E desde a Lei Maria da Penha, com as atualizações de 2021, isso é crime. Minha sogra, sempre preocupada com as aparências, tentou amenizar a situação. "Senhor juiz, meu filho só estava brincando, coisas de família." "Senhora, a lei não considera violência psicológica uma brincadeira. E pelo que pude observar, a única pessoa rindo era seu filho", respondeu o juiz com uma firmeza que fez Carmen encolher-se na cadeira. Observei atônita, enquanto o juiz tirava um pequeno gravador do bolso. Meu coração acelerou. Seria possível que... "Tenho o hábito de gravar observações para meus processos durante as refeições", explicou ele, mostrando o dispositivo. "Coincidentemente, registrei toda essa interação desde o comentário sobre o vestido." Vi o rosto de Ricardo empalidecer. Seus olhos iam do juiz para mim, depois para o gravador, como se não acreditasse no que estava acontecendo. "Excelência, não há necessidade de..." começou Ricardo, mas o juiz o interrompeu. "Há necessidade, sim. Sei reconhecer quando um homem usa seu poder financeiro como arma. Vejamos, congelamento de contas durante o divórcio, depreciação constante, tentativa de humilhação pública." O juiz se virou para mim, sua expressão suavizando um pouco. "Senhora, posso perguntar se vocês estão em processo de divórcio?" "Sim", respondi, ainda trêmula, sentindo uma esperança que não tinha há meses. "Há 1 ano, mas Ricardo tem prolongado o processo, questionando cada detalhe da partilha." Ricardo tentou recuperar o controle da situação. "Senhor juiz, com todo respeito, o senhor está ouvindo apenas um lado da história." "O lado que ouvi foi suficiente", respondeu o juiz, guardando o gravador no bolso do paletó. "E não vim aqui apenas como juiz, mas como cidadão que não tolera abuso." Foi nesse momento que a gerente do restaurante se aproximou, preocupada com a comoção que se formava. "Está tudo bem por aqui?" perguntou ela, olhando nervosamente entre nós. O juiz Antônio sorriu educadamente. "A situação está sob controle agora. Mas talvez a senhora possa providenciar uma mesa separada para esta senhora e seus filhos." Antes que Ricardo pudesse protestar, o juiz acrescentou: "E acredito que o senhor Ricardo Mendonça fará questão de arcar com ambas as contas, considerando o transtorno que causou." "Isso é um absurdo. Você não pode simplesmente..." começou Ricardo, seu rosto alternando entre palidez e vermelhidão. "Posso fornecer a gravação às autoridades competentes para um inquérito por violência psicológica contra a mulher", disse o juiz calmamente. "A pena pode chegar a 2 anos, além de medidas protetivas. Ou podemos resolver isso civilizadamente, aqui e agora."
Ricardo engoliu seco, finalmente percebendo a gravidade da situação. "O que o senhor sugere?" perguntou em um tom muito diferente do que usava minutos antes. "Primeiro, um pedido de desculpas sincero", respondeu o juiz. "Segundo, um compromisso de tratar a mãe dos seus filhos com o respeito que ela merece, especialmente na frente deles." Ricardo olhou para o juiz, depois para mim e finalmente para nossos filhos. Pela primeira vez em muito tempo, vi incerteza em seus olhos. O restaurante inteiro parecia prender a respiração, aguardando sua resposta. "Eu peço desculpas pelo meu comportamento", disse finalmente, as palavras saindo com evidente dificuldade. "Foi inadequado." O juiz Antônio cruzou os braços. "Não para mim, para sua ex-esposa e seus filhos." Ricardo virou-se para mim e pude ver o quanto aquilo custava ao seu orgulho. "Helena, peço desculpas pela forma como falei com você. Foi inapropriado." Insistiu o juiz. "E prometo não repetir esse comportamento", completou Ricardo entre dentes. "Ótimo", respondeu o juiz. "Agora, sobre o processo de divórcio que está se arrastando." A expressão de Ricardo endureceu novamente. "Isso é um assunto jurídico, Excelência. Estamos seguindo os trâmites legais." "Certamente estão", concordou o juiz. "Mas como alguém que lida com centenas de casos de divórcio por ano, reconheço quando uma das partes está deliberadamente prolongando o processo como forma de punição." Ele se virou para mim. "Senhora Helena, qual é a situação atual?" Respirei fundo, reunindo coragem que não sabia que tinha. "Ricardo bloqueou o acesso às nossas contas conjuntas há 1 ano. Estou vivendo com o que consegui economizar e trabalhando como secretária novamente, mas mal consigo pagar o aluguel de um apartamento pequeno para mim e as crianças nos fins de semana que ficam comigo." Ele se recusa a concordar com a partilha justa dos bens, incluindo a casa que ajudei a pagar durante nosso casamento. "Isso não é verdade", protestou Ricardo. "Ela nunca contribuiu financeiramente." Foi quando Júlia, nossa filha, se manifestou. "Pai, isso é mentira. Mamãe trabalhou em sua empresa por 10 anos sem receber salário. Ela organizava todos os eventos corporativos, recebia os clientes em casa, cuidava da sua agenda." "Isso não é trabalho remunerado, Júlia. Sua mãe estava apenas cumprindo seu papel como esposa", interveio minha sogra. O juiz levantou a mão, interrompendo o debate. "O trabalho doméstico e de apoio à carreira do cônjuge é reconhecido pela lei brasileira como contribuição econômica indireta. Em meus anos de tribunal, vi inúmeros casos de mulheres que sacrificaram suas carreiras para apoiar os maridos e criar os filhos, apenas para serem descartadas com as mãos vazias quando não eram mais convenientes." Ele se virou para Ricardo. "Senhor Mendonça, sugiro fortemente que reconsidere sua postura no processo de divórcio. O bloqueio financeiro como forma de coerção pode ser visto pelo tribunal como violência patrimonial." "Estou apenas protegendo o que é meu", insistiu Ricardo. "O que é seu será determinado pela justiça, não por você unilateralmente", respondeu o juiz com firmeza. Então tirou um cartão do bolso e o entregou a mim. "Senhora Helena, anote neste cartão o número do seu processo e me devolva. Não prometo nada além de garantir que seu caso seja analisado com a devida seriedade." Com mãos trêmulas, anotei o número do processo que eu já sabia de cor. Cada algarismo representava um pedaço da minha vida em suspenso. Enquanto isso, a gerente do restaurante havia retornado com uma mesa preparada do outro lado do salão. "Se a senhora e seus filhos quiserem me acompanhar..." Júlia levantou-se imediatamente. Mateus olhou para o pai, hesitante, mas também se levantou. "Não acredito que você está fazendo isso", murmurou Ricardo para mim, transformando um almoço de família em um circo. "Eu não fiz nada disso", respondi, encontrando uma força que não sabia que tinha.
Você que transformou nossa família em um campo de batalha. Quando me levantei para seguir a gerente, o juiz Antônio se aproximou de Ricardo novamente. Senhor Mendonça, não é meu papel interferir em casos que não estão sob minha jurisdição. Mas deixe-me dar um conselho. Já vi homens como você perderem muito mais que dinheiro por não saberem reconhecer quando estão errados. Enquanto nos afastávamos, pude ouvir minha sogra sussurrando para Ricardo. Vamos sair daqui. Isso é humilhante. A nova mesa estava posicionada perto de uma janela ensolarada. Quando nos sentamos, Júlia segurou minha mão por cima da mesa. Mamãe, você está bem? As lágrimas que eu havia contido finalmente escaparam, mas eram diferentes agora, não de humilhação, mas de alívio. Estou melhor do que estive em muito tempo, querida. Mateus, meu filho tímido, levantou o olhar do seu prato. O que vai acontecer agora, mãe? Não sei exatamente, respondi honestamente, mas acho que pela primeira vez em um ano temos uma chance de justiça. Enquanto falávamos, vi o juiz Antônio se aproximando de nossa mesa. Posso me juntar a vocês por um momento? Perguntou educadamente. Claro, por favor, respondi, indicando a cadeira vazia. O juiz se sentou e sorriu gentilmente para meus filhos. Vocês dois foram muito corajosos hoje. Júlia assentiu, ainda segurando minha mão. Obrigada por ajudar minha mãe, senhor juiz. Ninguém nunca tinha feito isso antes. Aquelas palavras simples carregavam o peso de anos de silêncio e cumplicidade que haviam permitido que o comportamento de Ricardo continuasse. Às vezes, tudo o que precisamos é que uma pessoa fale o que todos estão pensando, respondeu o juiz. Então, dirigindo-se a mim, Senhora Helena, não posso prometer que seu processo será transferido para minha vara, nem posso garantir qualquer resultado específico. Mas posso garantir que farei o possível para que seu caso seja analisado com atenção. Já fez mais do que suficiente, respondi, a voz ainda embargada. Há um ano venho sendo tratada como se fosse invisível, como se minha voz não importasse. O juiz assentiu, compreensivo. Infelizmente, vejo isso todos os dias. Homens que usam seu poder econômico como arma, que prolongam processos de divórcio como forma de punição, que manipulam os filhos. Ele olhou para Júlia e Mateus. Vocês têm uma mãe muito forte, sabiam? Mateus, que raramente falava quando o assunto era o divórcio, surpreendeu-me. Eu sei, ela trabalha o dia todo e ainda cuida da gente nos fins de semana, e nunca fala mal do pai mesmo quando... Ele parou, olhando para baixo. Mesmo quando seu pai não retribui essa gentileza, completou o juiz suavemente. Mateus assentiu, ainda sem levantar os olhos. Senhor juiz, intervim preocupada. Não quero que meus filhos fiquem no meio desta situação. Amo-os mais do que tudo e sei que, apesar de tudo, Ricardo também os ama. O juiz sorriu. Isso fala muito sobre seu caráter, senhora Helena, e é exatamente por isso que estou convencido de que você merece ser tratada com justiça. Ele hesitou brevemente antes de continuar. Sabe, minha própria mãe passou por uma situação semelhante quando eu era criança. Vi de perto o que o abuso psicológico e financeiro pode fazer com uma família. Aquela revelação pessoal me pegou de surpresa. De repente, o juiz não era apenas uma figura de autoridade, mas alguém que realmente entendia. O que aconteceu? Perguntei delicadamente. Meu pai era um homem de negócios bem-sucedido como seu ex-marido. Quando decidiu deixar minha mãe por uma mulher mais jovem, usou seu dinheiro e influência para arrastar o divórcio por anos, deixando-a quase na miséria enquanto o processo corria. Seus olhos se tornaram distantes por um momento. Foi por causa dela que decidi estudar direito. E hoje, cada vez que vejo uma situação como a sua, lembro-me da promessa que fiz a mim mesmo, usar minha posição para garantir que a justiça não seja apenas para quem pode pagar por ela.
Um silêncio respeitoso seguiu suas palavras. Finalmente o juiz voltou ao presente e se levantou. Bem, não vou tomar mais do tempo do almoço de vocês. Senhora Helena, estarei atento ao seu processo. E vocês dois, disse, dirigindo-se a meus filhos, cuidem bem da sua mãe. Ela é uma mulher excepcional. Quando o juiz se afastou, vi Ricardo e sua família saindo apressadamente do restaurante. Minha sogra me lançou um olhar fulminante, mas Ricardo evitou encontrar meus olhos. Mãe, disse Júlia depois que o juiz saiu, acho que as coisas vão mudar agora. Eu também, querida, respondi, sentindo uma esperança que não experimentava havia muito tempo. 2 semanas se passaram desde o incidente no restaurante. Estava em meu pequeno apartamento, organizando papéis do trabalho, quando o telefone tocou. Era meu advogado, Dr. Paulo, cuja voz, geralmente cansada, agora soava animada. Helena, você não vai acreditar. Ricardo entrou em contato propondo um acordo de divórcio. Ele está oferecendo a divisão equitativa dos bens, incluindo a casa e pensão alimentícia adequada para as crianças. Sentei-me atordoada. O quê? Por quê? Aparentemente, seu processo foi designado para a 5ª Vara de Família. Juiz Antônio Ferreira. As lágrimas vieram imediatamente. Não eram de tristeza nem de alívio, eram de justiça. Tem mais, continuou o Dr. Paulo. Ricardo solicitou uma reunião com você, na presença dos advogados. Ele mencionou algo sobre um pedido de desculpas formal. Quando desliguei o telefone, Júlia saiu de seu quarto. Mãe, está tudo bem? Você está chorando? Abracei minha filha com força. Está tudo bem, sim. Na verdade, pela primeira vez em muito tempo, acho que tudo vai ficar realmente bem. Naquela noite, olhando pela janela do apartamento para as luzes da cidade, refleti sobre como um único momento de coragem, não minha, mas de um estranho disposto a se manifestar, havia mudado tudo. A justiça, afinal, não era apenas um conceito abstrato nos tribunais. Às vezes, ela se materializava na forma de um homem de cabelos grisalhos que se recusava a ficar em silêncio diante da injustiça. E pela primeira vez, desde que Ricardo me chamara de lixo reciclado, não me senti descartável, senti-me valiosa, senti-me vista e, acima de tudo, senti-me pronta para começar de novo.